Boa noite, queridos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós cremos que este período está chegando ao seu fim, este período de afastamento, de privações que temos passado, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo está suprindo as suas necessidades, conforme Ele mesmo diz, que na palavra dEle, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. E assim, como o apóstolo Paulo, eu creio que o Senhor Jesus Cristo está suprindo as suas necessidades enquanto estamos separados uns dos outros. Vamos, então, dar início aqui à nossa mensagem desta noite. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele possa preparar o solo dos nossos corações, para que a semente possa ser semeada e possa produzir bons frutos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra nesta noite, ó Pai, possa ser poderosa como sempre é, possa atingir os nossos corações de tal forma produzir os resultados que o Senhor espera que seja alcançado em nossas vidas. Que nós sejamos transformados, ó Deus, que a nossa vida seja conformada à vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a cada dia possamos parecer mais e mais com Ele. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos compartilhar o texto base de Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Nós temos já na tela sendo aí apresentado o tema da mensagem desta noite, o clamor da meia-noite. Vamos entender o porquê deste tema da nossa mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, e vamos trazer algumas informações importantes sobre esta parábola que o Senhor Jesus Cristo, então, usa no seu ministério como recurso didático, então, para trazer algumas verdades espirituais para os seus ouvintes, para que eles possam facilmente compreender ali as verdades do reino de Deus. É claro que nós também, vendo nas Escrituras, mesmo usando deste recurso, algumas pessoas não conseguem entender aquilo que Jesus Cristo deseja falar a eles. E cremos que é necessário um elemento fundamental, imprescindível, para que possamos compreender a palavra do Senhor, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor possa trazer luz a esta exposição da palavra dele, para que todos nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja, então tratar com cada um de nós nesta noite. Espero que você já tenha aí aberto a sua Bíblia, e vamos então proceder aqui à leitura do texto. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial,
e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós temos aqui esta parábola, como eu já bem disse, sendo aqui um recurso usado muito no ministério público de Jesus para ilustrar verdades espirituais, para assim, então, fazer com que os seus ouvintes possam entender sobre o que Jesus está falando. Nós temos o capítulo anterior sendo importante para a compreensão deste nosso texto que nós acabamos de ler, e temos aqui algo que reforça, não é? Um texto que reforça mais aqui a mensagem central de Jesus nesses discursos. Nós temos um discurso profético sendo apresentado aqui, que retrata a vinda de Jesus Cristo, retrata o final dos tempos e retrata a segunda vinda de Jesus. Nessa parábola aqui nós vemos Jesus Cristo, então, aqui enfatizando quanto à incerteza do momento exato em que ele irá retornar. Então, nós temos ele, todo o seu ministério, nós estamos no final, quase, do Evangelho de Mateus, e temos todo o ministério de Jesus, Jesus preparando os seus discípulos, orientando as pessoas quanto à sua morte, quanto ao seu sacrifício, quanto à sua morte, quanto à sua ressurreição, e nós temos ele também falando quanto à sua vinda, o seu retorno aqui, exortando então essas pessoas para uma preparação individual para tal acontecimento iminente. A volta de Jesus Cristo é uma certeza, é uma garantia, não pode haver dúvidas quanto à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e a necessidade de preparação para este retorno do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos no contexto 3 parábolas, estando aqui relacionadas a este objetivo central de Jesus Cristo. Temos a parábola do pai de família e dos servos, nós temos a parábola das 10 virgens, que é o nosso texto, que nós acabamos de lê-lo e vamos expô-lo daqui a pouco, e temos também a parábola dos talentos. Elas se encontram nesse mesmo discurso, nesse mesmo propósito de Jesus Cristo, e essas 3 parábolas, elas falam acerca de um senhor que sai da sua casa para uma viagem, e aí então, ele, antes de sair para esta viagem, nós temos ele então deixando os servos da sua casa, os seus escravos preparados para o seu retorno. Todos eles precisam estar cientes de que ele voltará, não tem um momento certo, uma data certa, uma hora certa para o seu retorno, mas ele voltará e ele solicitará contas e ele agirá com justiça para com aqueles a quem foram então confiadas algumas responsabilidades e uma postura. O Senhor sai e ele espera que os seus servos ali possam então agir corretamente, tendo ali uma postura correta, mesmo quando os olhos do seu Senhor, a presença dele não está ali na casa, mas eles se portam corretamente mesmo quando o seu Senhor não vê, porque quando ele voltar, ele irá então solicitar contas com essas pessoas, com os seus servos ali da casa. Quando nós entramos na exposição aqui do texto, quando nós começamos a leitura do texto, no verso 1, nós temos ali Jesus Cristo, então, dizendo, começando
a falar acerca do reino dos céus, trazendo então uma comparação. Ele fala acerca de uma semelhança com 10 virgens que então pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E aí nós temos então um cenário que começa a ser pintado por Jesus Cristo, apresentando a realidade de um casamento dentro da cultura oriental. Nós temos o noivo, a noiva, temos as 10 virgens que estão aguardando a vinda do noivo, esperando o noivo, para que então, juntamente com ele, possam ir ali em uma procissão para buscar a noiva até a casa do noivo, para que ali aconteça a cerimônia nupcial. Esse casamento, como nós, diferentemente do nosso, não tem uma hora certa ali para começar, não é como o nosso, que tem uma hora certa para terminar, e às vezes uma hora certa, mais ou menos, digamos assim, para terminar. Temos alguns casamentos que na nossa cultura acontecem de manhã, alguns à tarde, alguns outros à noite, mas esse aqui nós percebemos que o noivo ele chega numa hora bem complicada. Ele vai chegar ali à meia-noite, que é então anunciado a sua chegada, para então dar início ao casamento. A pergunta é, na nossa cultura, que casamento começa à meia-noite? Nós temos, dentro da nossa cultura, algumas festas, não é? Depois da cerimônia, algumas festas depois, que vão começar ali por volta de 9, 10 horas, e aí começam as entradas, um salgadinho, né, um refrigerante, alguma coisa, e às vezes a janta, que geralmente é normal, né, de se ter nos casamentos, ela vai chegar ali por volta de 11 horas, 11h30, e aí eu sempre reclamo quando passo por uma situação como essa, que eu não gosto de comer tarde da noite. Imagina uma festa começando de casamento, para começar a cerimônia à meia-noite, ou um pouco depois da meia-noite, que horas que será então o jantar? Eu não me dou muito bem com comida depois de certa hora da noite. Sei que, de repente, tem algumas pessoas aí que gostam de fazer uma boquinha por volta de 11 horas, 11h30, meia-noite, quem sabe até acordam de madrugada para comer alguma coisa. Mas nós temos aqui esse casamento, tendo essas informações que são aqui importantes. E o que nós temos também de informação que fala sobre preparação e despreparação. E temos aqui essa despreparação, que é a falta do azeite, né, da lamparina, preparada com o azeite, traz uma desqualificação para participação na cerimônia do casamento. Como se, de repente, se nós recebêssemos ali o convite para a festa e perdêssemos, e só entra no buffet se tiver aquele convite. Então, depois da chegada do noivo à casa dele, a porta é trancada, quem entrou, entrou, quem não entrou, já não entra mais, não tem como participar da cerimônia, da festa, não vai comer o banquete que foi preparado ali. E para algumas pessoas, né, cá entre nós, algumas pessoas estão mais interessadas na festa do que propriamente dito na cerimônia de casamento. Embora seja muito bonita, a noiva toda preparada, toda a igreja ornamentada, tudo muito bonito, a mensagem maravilhosa, as músicas que são cantadas, absolutamente tudo perfeito, mas algumas pessoas estão ali somente pensando na hora dos comes e bebes. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa mensagem, e nós percebemos que existem, então, alguns focos nos elementos essenciais, que no caso aqui são as lamparinas, ou as candeias e o óleo, no caso o azeite também aqui. E nós queremos tirar algumas informações importantes aqui, introdutórias na nossa mensagem. Então nós temos aqui nessa parábola
um destaque importante para a lamparina e para o azeite. Elas são instrumentos importantes, como eu já disse, são elas, esses dois elementos que vão tornar possível ou não a participação dos convidados na festa de casamento. E elas são necessárias, logicamente, para iluminar, visto que esse casamento está acontecendo no período da noite, não tinha, né, na verdade, naquele tempo, luz elétrica, e elas necessitam desse instrumento para poder iluminar o seu caminho, preparar o seu caminho para a ida, não é, até aonde acontecerá o casamento, e aí participarem desta festa de casamento. Essas lâmpadas, é interessante a gente compreender que elas são de propriedade pessoal de cada virgem. Cada pessoa tem a sua lamparina, cada pessoa cuida do azeite necessário, a quantidade que irá precisar para determinado evento, necessidade delas, não é? Então, elas precisam estar atentas, cuidando desses elementos para que não falte. É interessante a gente perceber que é justamente essa informação que vai ajudar a gente a entender um pouquinho lá no final da exposição do texto, porque que algumas virgens, no caso 5 delas, não compartilharam o seu azeite, o seu óleo com as outras 5 virgens que acabaram ali deixando de suprir, não é, o óleo para as suas lamparinas. Nós percebemos, então, aí que o que vai, na verdade, impedir a entrada delas no casamento é justamente a falta deste azeite. A falta do azeite para trazer luz, né, para elas vai impedir elas de entrarem, participarem da cerimônia nupcial. Qual seria, portanto, meus queridos, o objetivo de Jesus quando ele, então, conta esta parábola, esta história? Nós temos aqui algo que Jesus já vem trabalhando com o seu público, todos aqueles que ouviram. Jesus sempre foi rodeado por multidões. Onde sempre Jesus esteve, ele sempre foi ali rodeado por muitas pessoas que eram ali, digamos, seus seguidores. Onde Jesus estava, elas estavam também. E Jesus, nos seus discursos, ele sempre procurava posicionar os seus seguidores, identificá-los, saber quem eles são, se são realmente pessoas que querem estar com ele, querem de fato segui-lo, ou só estão com Jesus Cristo por algum benefício que ele, então, traz a eles. Nós sabemos que nem todos aqueles que, de fato, estiveram com Jesus Cristo eram, de fato, seus seguidores, seus discípulos, mas apenas estavam ali com Jesus. E Jesus, enquanto procura posicionar os seus seguidores, ele, então, vai ver quem são aqueles que, de fato, estão preparados, estão aguardando ou não a vinda dele. Certos de que ele está falando que acerca do seu sacrifício, acerca de sua morte, acerca da sua ressurreição e acerca da sua segunda vinda, quem são aqueles que estão, de fato, preparados para isso? Então, Jesus está posicionando os seus seguidores e tornando essas pessoas cientes de algumas coisas que são importantes no que diz respeito a esta preparação para o seu retorno. Nós vemos que a primeira vinda de Jesus, ele deu então início ao reino, né? Inaugurou o reino de Deus, e na sua segunda vinda ele irá, portanto, estabelecer definitivamente o seu reino, que é marcado por algumas características: é o governo de Deus, é o seu pleno domínio de justiça, de paz, de fidelidade. E nós temos aqui, então, Jesus Cristo dividindo, não é, enquanto posiciona os seus seguidores em 2 grupos. O grupo daqueles que são apresentados como prudentes, que são esses
preparados para esse retorno, e os imprudentes, que são aqueles que não estão preparados, mesmo ouvindo o discurso de Jesus, mesmo sabendo desta realidade, eles não se prepararam naquele momento, não se prepararam depois. A morte de Jesus não foi suficiente para levá-los a uma compreensão dessa realidade, então apenas foram ouvintes dos discursos de Jesus, mas acabaram não se preparando para o seu retorno. Nós temos, então, segundo alguns comentaristas, que nos trazem alguns simbolismos desses dois elementos, da lamparina e do azeite, que podemos aqui usar para entendermos quais são alguns elementos importantes, imprescindíveis das nossas vidas, para que possamos conhecer quem é Jesus Cristo, identificarmos qual é o caminho correto, para que possamos chegar até a casa do noivo e participarmos, então, deste banquete. Alguns comentaristas, então, relacionam a lamparina com a palavra de Deus e o azeite, ou este óleo, com o Espírito Santo. Irmãos, são dois elementos fundamentais nas nossas vidas. A palavra de Deus é onde nós adquirimos o conhecimento da vontade de Deus, porque certamente ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, o único caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo como um agente fundamental para trazer para cada um de nós a convicção, o selo, a garantia de que, de fato, nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo de Deus, não há possibilidade de compreender as verdades de Deus. Não tem como compreender as verdades que falam acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus. Não tem como, de fato, conhecermos a história. Sabemos que ela aponta para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Dois elementos que, infelizmente, muitas pessoas não têm em suas vidas. Algumas pessoas não consideram a importância das Sagradas Escrituras na sua vida, no seu cotidiano. Não leem a Bíblia, não se alimentam da palavra de Deus. Algumas pessoas não têm o Espírito Santo, mas são pessoas religiosas. São pessoas que, domingo após domingo, estão na igreja. Mas nós percebemos que falta fruto em suas vidas. Não são pessoas que nós percebemos claramente a direção do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então precisamos considerar esses dois elementos como elementos que certamente farão parte do ingresso nosso neste banquete que o noivo preparou para cada um de nós. A minha proposta, queridos, nesta noite, é compartilhar com os irmãos apenas 3 lições que nós podemos aprender nesta parábola das 10 virgens. A primeira lição que eu destaco para os irmãos diz acerca de um senso de prudência. Quando falamos sobre prudência, poucos podem dizer que são prudentes. Os versos de 2 a 4 nos ensinam acerca desta necessidade de termos este senso de prudência. A leitura do texto nós vamos fazer novamente. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Nós temos aqui o verso de número 2, então, distinguindo esses grupos por meio de uma característica na personalidade das virgens. O texto, então, divide esses dois grupos entre prudentes e imprudentes. E é justamente o fato de algumas delas
terem feito maior provisão de azeite para a sua lamparina, para a sua candeia. Jesus Cristo aqui, então, ele identifica e, consequentemente, ele define aspectos do caráter desses dois grupos representados por essas virgens. É o Senhor Jesus Cristo que identifica quem de fato é prudente e quem é imprudente. Nós vemos que algumas atitudes nossas de esquecimento, de falta de atenção, nos qualifica como imprudentes. E quando somos atenciosos, minuciosos, detalhistas, não é? Estamos preparados para uma viagem, alguma coisa, nós, então, somos qualificados como prudentes. Às vezes você, numa viagem, quantas vezes a gente faz, não viagem longa, mas a gente sai de casa, vai passar um dia fora, e aí, no meio do caminho, a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, puxa vida, esqueci de pegar tal coisa. Não é? Isso já deve ter acontecido com você também. E a gente, às vezes, sai de casa já com uma sensação de que esquecemos alguma coisa. Isso, às vezes, é da nossa própria natureza, que nós temos essa deficiência de, às vezes, esquecermos alguma coisa. Isso revela um aspecto da nossa natureza. Somos, por natureza, imprudentes. Não somos aqui preparados o quanto gostaríamos de ser. E o nosso dicionário, como sempre nós recorremos a ele, nós temos uma definição de prudência, significando, portanto, a qualidade daquele que atento, é o que falta para a gente, atenção, atento ao alcance das suas palavras e dos seus atos, procura evitar consequências desagradáveis, ou seja, aquilo que fala ou aquilo que a gente faz, a prudência faz com que a gente pense nisso para evitar algumas consequências desagradáveis. Significa cautela, ponderação, a atitude de quem é moderado, a atitude de quem não quer correr riscos desnecessários, prevenção, precaução. Às vezes esta qualidade de prudentes não é uma marca que nós podemos dizer que temos em nossas vidas, porque muitas vezes não somos atenciosos aos detalhes, não somos preparados o suficiente, não somos cautelosos, não somos moderados, às vezes não pensamos nas consequências dos nossos atos ou das nossas omissões. Mas o que mais é importante para nós é recorrermos às Sagradas Escrituras. E quando, então, falamos acerca desse tema de prudência, segundo as Escrituras, ela é uma virtude que, quando ela está, então, se referindo à expectativa dos crentes quanto à segunda vinda de Cristo, o exorta a uma atitude vigilante, de atenção, de preparação, visto que Jesus Cristo nunca marcou uma data para a sua vinda. Prudência, quando está relacionada à pessoa de Jesus Cristo, à promessa da sua segunda vinda, ela deve colocar cada um de nós numa atitude de atenção, de preparação, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Marcos capítulo 13, verso 32 e 33 diz assim: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E o verso 33, fiquem atentos, sejam prudentes, vigiem, vocês não sabem quando será este tempo. Que tempo é esse? A vinda, o retorno de Jesus Cristo. Nós temos algumas religiões, algumas seitas, que cometeram um erro gravíssimo,
que foi marcar uma data, um local, uma hora para que Jesus Cristo voltasse. Infelizmente, muitas pessoas se frustraram, muitas pessoas abandonaram a fé, crendo em falsos líderes, que então disseram que Jesus Cristo iria voltar e ele não voltou. Muitas pessoas perderam a sua fé. Nós temos nas Sagradas Escrituras não apenas os evangelistas, mas temos também o apóstolo Paulo incentivando aqui os seus leitores a uma vida de vigilância, de prudência. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 5, diz o seguinte: acompanhe a leitura, se atente aos detalhes que temos neste texto. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Olha só, mais um texto fazendo referência a um período da noite. A nossa mensagem é o clamor da meia-noite, é o momento em que as pessoas estão despreparadas, estão relaxadas, estão descansando, dormindo. E aqui o apóstolo Paulo fala que o dia do Senhor, a vinda, o retorno do Senhor será comparada com a vinda de um ladrão à noite. Verso 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 3 aqui fala sobre essa despreparação, e os tempos estão favoráveis, digamos assim, a um certo relaxamento. Nós temos outras pessoas anunciando paz e segurança. E esta paz e segurança relaxa o povo, traz uma tranquilidade. E as pessoas, neste relaxar, serão surpreendidas, porque nós temos o apóstolo Paulo dizendo aqui que aí então destruição virá sobre eles de repente. E ele fala que esse tempo será um tempo de dores, é o tempo das dores, sendo aqui comparado às dores que eu, homem, você, homem, não sabemos o que é. Mais ou menos a gente tem uma ideia, dizem pelo menos, que as dores de pedra nos rins é semelhante às dores de parto. Então, irmãos, eu falo por experiência própria, que não é uma dor ali simples, né? É uma dor terrível. E as mulheres que tiveram aí uma gravidez normal, né? Um parto normal, elas podem dizer o quanto que sofreram neste parto. Verso 5, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Quando o apóstolo Paulo, então, encerra nesse verso de número 5, ele, então, aqui, ele posiciona, faz o que Jesus procurava fazer nos seus discursos, posicionando quem são os prudentes e os imprudentes, quem são os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz são aqueles que estão preparados para o momento da vinda de Jesus Cristo, momento em que eles não sabem, mas eles estão preparados. E os filhos das trevas são aqueles imprudentes, são aqueles que estão descansados, aqueles que estão desatentos, não se precaveram espiritualmente, não estão agindo corretamente para a vinda do seu Senhor. O apóstolo Paulo ainda, na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, ele diz assim, tenham cuidado. E uma outra versão começa dizendo, vede prudentemente como a maneira como vocês vivem. Olha aqui, aquilo que nós vimos no texto também, a realidade do Senhor vindo solicitar contas dos seus servos, e aí então ele espera
que os seus servos tenham tido uma postura correta na ausência dele. Vejam prudentemente como vocês vivem, que não seja como insensatos, como imprudentes, mas como sábios, como prudentes, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma outra versão, nós temos esse verso 16, fala sobre remir o tempo, porque os dias são maus. A ideia é de resgate, é de viver não perdendo tempo, não desperdiçando tempo. Irmãos, nós temos feito muito isso. Quando nós não damos a atenção necessária para as coisas espirituais, não nos preocupamos com a nossa condição espiritual, não buscamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nós não estamos aproveitando ao máximo cada oportunidade. E essas oportunidades são oportunidades para nos aproximarmos de Deus, aproveitarmos para o conhecimento da palavra de Deus, para manifestarmos o fruto do Espírito, mantermos esta chama acesa, queimando em nossos corações. E a pergunta é como que eu e você temos nos preparados para os imprevistos e as surpresas da vida. Este é um tempo em que estamos sofrendo e muitos não se prepararam, não se precaveram para uma situação como essa. Alguns estão sofrendo, alguns perderam um emprego, não fizeram absolutamente nenhuma economia, estão passando um aperto financeiro. Tantas outras pessoas estão sofrendo por falta de preparação. Irmãos, que este tempo nos ensine, nos prepare para situações futuras, quem sabe piores do que essas que estamos vivendo agora. Queridos e amados irmãos, esse senso de prudência é fundamental. Entendo eu, porque é justamente ele que nos preserva de uma vida inconsequente, em falta de temor de Deus, sem pensarmos nas consequências dos nossos atos. É justamente esse senso de prudência que nos conduz a uma busca por santidade e que nos livra de consequências desastrosas. Meus queridos, nós precisamos compreender que esta atitude, ela nos torna preparados para este tempo de dor e de sofrimento que estamos vivendo neste momento. Eu queria compartilhar com os irmãos, portanto, esse primeiro senso foi esse senso de prudência. O segundo diz acerca de paciência. Esta postura de paciência que precisamos ter e desenvolver. Os versos de 5 a 7. Acompanhem comigo a leitura. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. Olha o grito ou clamor na meia-noite. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Essa postura de paciência não é uma postura também fácil para cada um de nós. Não apenas somos deficientes quanto a esse senso de prudência, mas essa postura de paciência também é algo que muitos de nós não temos. Nós temos aqui, na apresentação do nosso texto, o fato de que o noivo demora para chegar. Geralmente, nos casamentos, é o noivo que demora, não é? Mas aqui nós estamos vendo que o noivo está demorando. Esta demora do noivo cansa, como a demora das noivas cansam a gente que fica aguardando elas no altar. E aí, então, diz o texto que as virgens foram, portanto, tomadas pelo sono, pelo cansaço.
E só que nós vemos que devido à prudência de algumas delas, elas estavam preparadas. Elas pacientemente, tranquilamente, aguardaram a vinda do noivo com um suprimento extra de azeite e elas não foram pegas de surpresa. Descansaram, dormiram, cansaram, mas não estavam despreparadas. Pacientemente, elas aguardaram a vinda do noivo para a cerimônia de casamento. Nenhuma das virgens, queridos, tinha ciência do tempo que demoraria para que o noivo chegasse. Mas isso não foi um fator que nós precisamos destacar de relaxamento. Eu não sei que horas que ele vai vir, então vamos ficar aqui descansadas, despreparadas. Isso, pelo menos para 5 delas, não foi um fator de relaxar. Elas não tinham dúvida de que o noivo chegaria, ainda que ele demorasse. Pode ser que ele demore, mas isso não vai nos pegar de surpresa. Vamos esperar pacientemente o tempo que for necessário esperar, mas vamos nos precaver. Não vamos ser pegas de surpresa para esse exato momento da sua vinda. 1 de Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 10, diz assim: não esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Está demorando, né? Como muitas vezes nós falamos. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Mais uma vez, Pedro entrando aqui, falando aquilo mesmo que Paulo falou, né? Que Jesus virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Queridos, a postura paciente no aguardo aqui da vinda do noivo, entendo eu que ela deve nos motivar ao trabalho para a expansão do reino de Deus. Quando falamos que precisamos estar preparados, fala sobre a nossa ação também uns para com os outros. A pergunta é o que temos feito enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, verso 11, diz que nós precisamos colocar em prática o amor. Ele diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Cada vez mais se aproxima o dia da vinda de Jesus Cristo, o dia do Senhor. E precisamos, no contexto de Romanos capítulo 13, os versos anteriores, colocarmos em prática o amor uns para com os outros. Isso é importante para confirmarmos, não é, que estamos preparados, aguardando Ele pacientemente, mas não estamos deixando de fazer a obra que cabe a cada um de nós. Por fim, terceira e última lição que nós podemos aprender: a primeira falou sobre um senso de prudência, a segunda sobre uma postura de paciência, e a terceira é um senso de responsabilidade, nos versos 8 e 9. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo para as nossas candeias, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Queridos, eu não sei se isso acontece com você, já aconteceu com vocês, mas quando nós pegamos esses dois versos desta parábola, alguns de nós podemos manifestar uma certa indignação com essas 5 virgens. A princípio, né, nós podemos entender que elas eram amigas, que iriam participar ali da festa de casamento juntas,
mas aí chega um momento em que algumas estão passando por uma necessidade, contando com outras, com as suas amigas, e elas dizem assim, olha, vai embora, vai comprar o seu azeite, o seu óleo, porque eu não vou dividir o meu com você. Olha só, não é? Será que isso é uma manifestação de egoísmo, de falta de amor, de sensibilidade, uma falta de amizade? Talvez você possa achar que isso é, mas precisamos entender que aquele é um momento delicado. Fala sobre um momento em que, de fato, não há como dividir o óleo com elas. A divisão deste azeite implicaria na perda de todas da cerimônia do casamento, daquela celebração. Elas não foram, queridos, condenadas, pelo menos o texto não nos diz, e é certo que eu creio que Jesus Cristo não as condenou por não repartirem o seu azeite. A lição principal desse texto aqui, que Jesus tenta ensinar ali aos seus ouvintes e a nós também, entendo eu ser sobre esse senso de responsabilidade espiritual. É aquilo que de fato o Senhor espera de cada crente individualmente. Ele seja responsável por aguardar vigilantemente, com grande expectativa à sua volta. Meus queridos, nós somos os responsáveis pela falta desses elementos imprescindíveis nas nossas vidas. A palavra de Deus, o azeite, o Espírito Santo, para não apagarmos o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Quanto a esse senso de responsabilidade, vocês que são pais, nós temos filhos pequenos, e meus queridos, durante um tempo, desde quando eles nasceram até um determinado tempo da vida deles, nós somos os responsáveis por eles. Somos os responsáveis por auxiliarmos eles na escola, nas tarefas, né? Monitorarmos o que eles estão fazendo, deixando de fazer, cuidar da saúde deles, da higiene deles, da alimentação deles, mas chega um determinado momento da vida deles em que eles, conforme eles vão amadurecendo, nós vamos concedendo a eles responsabilidades. E eles serão cobrados por isso. Se eles deixarem de fazer as suas responsabilidades, eles serão punidos, eles serão cobrados. Queridos, assim como o azeite, a expectativa da vinda do noivo não pode ser repartida com ninguém no último dia. Não dá para compartilharmos o Espírito Santo com as pessoas quando Jesus Cristo já estiver vindo. É necessário que cada um assuma a sua responsabilidade de tê-lo sempre em abundância na sua vida. Quando o apóstolo Paulo mesmo diz, não apagueis o Espírito, não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Enquanto nós estamos aqui, nós compartilhamos as nossas experiências, nós incentivamos as pessoas a uma experiência pessoal com Deus, mas nós não podemos forçar e não tem como a gente fazer com que elas vivam as nossas experiências. As nossas experiências são as nossas experiências. Eles precisam ter e desenvolver a experiência pessoal deles com Deus. Cada um deve, portanto, queridos, cultivar a sua própria espiritualidade e assim ansiar pela vinda de Cristo, vivendo como? Prudentemente, pacientemente e responsavelmente. Concluindo a nossa mensagem, queridos, eu só destaco que nós não podemos perder a grande oportunidade que foi dada pelo noivo de participar das suas bodas. É uma oportunidade que você tem de participar deste casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a sua igreja. Não fique de fora disso. Saiba que o Senhor preparou este banquete para mim e para você. Basta que nós possamos compreender quais são as nossas responsabilidades enquanto Ele não vem.
Precisamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Enquanto vivemos aqui, vivemos de tal forma a agradá-lo, para que quando ele vier para solicitar contas, nós possamos mostrar as nossas mãos e dizer: Senhor, está aqui multiplicado os talentos que o Senhor me deu. E ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Feche os seus olhos. Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta palavra que nos exorta a uma atenção, a uma vida de prudência, paciência, ó Deus, e que possamos viver de tal forma a agradar o Senhor, a alegrar o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos trazer esse senso de responsabilidade quanto à nossa espiritualidade, o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda a tua igreja, salva aqueles que se encontram perdidos, para que eles também se preparem para a certeza da tua vinda. E em nome de Jesus, que eu oro e que agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.